Olá, amigos do Agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 10 de agosto. Estamos começando mais um Resenha Safras e Mercado, com a expectativa para o relatório de oferta e demanda de agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que será divulgado na quinta-feira, dia 12. Estamos com o nosso time de Safras e Mercado reunido para debater essas expectativas, já que existem no mercado para este relatório. Já convido a quem não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma. Já vou apresentando os convidados deste nosso programa, nosso editor-chefe da agência Safras, Dilan Della Pasqua. Olá, Dilan. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo bem. Consultor da área de soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Olá, Luiz. Olá, Alessandro, boa tarde a todos. Paulo Molinari, nosso consultor, vai falar sobre as expectativas para o milho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos. E nosso consultor Elcio Bento, que vai falar sobre as expectativas para o mercado do trigo. Oi, Elcio, tudo bem? Olá, Alessandro. Olá a todos. Joia, vamos começar então. Já chamo o Dilan, que tem os quadros, tanto com os dados do último relatório do USDA, como da expectativa agora do mercado. Dilan, vamos começar pela soja. Boa tarde, Alessandro. Então, iniciando a expectativa do mercado em relação ao relatório que será divulgado na quinta-feira, divulgando os principais números e que dominam a atenção do mercado. No caso da soja, o mercado centra suas atenções na estimativa para a produção dos Estados Unidos na temporada 2021-2022. O mercado espera um número de 118.660.000 toneladas. No relatório de julho, a indicação era de 119.880.000 toneladas. Para os estoques na temporada 2020-2021, a temporada ainda anterior, a expectativa é de um número em torno de 4 milhões de toneladas, subindo na comparação com o indicado no mês de julho. Para os estoques em 2021-2022, a expectativa é de uma redução, passando de 4.220.000 toneladas no relatório de julho para 4.100.000 toneladas. Em relação aos números de oferta e demanda mundial, o mercado está trabalhando na manutenção da previsão para os estoques globais da temporada 2020-2021 em 91.500.000 toneladas, e para os estoques globais 2021-2022, a expectativa é de uma elevação, passando de 94,5 para 94,8 milhões de toneladas. Alessandro. Bom, vamos ver então com o Luiz Fernando o que ele acha dessa expectativa do mercado que o Dilan apresentou aí. Luiz, que tal? Bom, Alessandro, como o Dilan colocou, o principal número, né, para esse relatório da soja, e provavelmente para o milho também, para o trigo, é esse número de produção, né? A gente vem com problemas aí já há alguns meses na safra americana, né? Todo mundo tem acompanhado aí que o clima não tem sido positivo aí para boa parte do cinturão produtor. E, na verdade, o mercado até esperava que no relatório anterior, o relatório de julho, a gente já tivesse uma redução no potencial produtivo da safra americana, e essa redução não veio. Como o clima não melhorou ao longo de julho, então o mercado agora espera que essa redução no potencial produtivo e na produtividade aconteça no relatório de agosto, que é o relatório pré-colheita, né? Então é o principal dado aí para o mercado, né? O mercado está esperando até um corte pequeno, relativamente pequeno na produção americana, mas é uma redução de produtividade aí que faz sentido frente às condições de lavouras que realmente estão bem aquém do ano passado, por exemplo. A gente está só com 60% das lavouras de soja em condições boas ou excelentes, e ano passado, na mesma época, a gente tinha 74%. Então, eu acho que o USDA não deve surpreender nesse sentido. E olhando para o quadro de uma forma geral, até o relatório pode ser misto, até porque a expectativa do mercado é até uma elevação no estoque final da temporada 2021, que acaba agora em agosto. Mas olhando para o número da nova safra, que são os números que mais importam agora, eu acho que o relatório tende a confirmar aí uma redução de produção e pode ser um relatório altista. Beleza, Luiz, obrigado. Dilan, temos aí na mão os dados do milho e a expectativa
para esse relatório? Bom, Alessandro, em relação ao milho, o mercado está trabalhando também com uma expectativa de redução na estimativa de produção, passando de 385,2 milhões, que foi o número indicado em julho, para 379,7 milhões de toneladas. Em relação aos estoques, na safra anterior, expectativa de uma elevação, passando de 27 milhões 500 mil toneladas para 27,9 milhões de toneladas. Em relação aos estoques da temporada 2021-2022 dos Estados Unidos, a previsão do mercado é de um corte acentuado, passando de 36,37 para 32,13 milhões de toneladas. Em relação ao quadro de oferta e demanda global, para 2020 e 2021, expectativa do mercado de estoques em 278,4 milhões de toneladas, contra 279,9 milhões indicadas em julho. E os estoques globais 2021-2022 devem ser reduzidos de 291,2 milhões para 288 milhões de toneladas. Paulo, então o que tu me dizes aí? Parece que vem um relatório altista, então, com corte em dados de produção. Pelo menos foi o que o mercado plantou no mercado, não plantou para esse relatório, né? Nós vimos isso aí no relatório de março, né, na intenção de plantio, o mercado plantar aí uma ideia de superárea, né? Depois tentou recolocar essa posição na área plantada no relatório do dia 30 de junho, e agora sugere uma quebra de produção. Essa quebra me parece lógica nessa parte centro-norte do meio-oeste, ou seja, de Iowa para cima, né? As Dakotas, Minnesota, Nebraska, esse canto norte e um pouco oeste do meio-oeste, que é a região que realmente tem sofrido com o clima nessa primavera-verão, né? Agora, por outro lado, a parte centro-sul do meio-oeste, ela está em ótimas condições, as produtividades devem ser até recordes, de Illinois, Ohio, Indiana, Missouri, o Delta, no Mississippi. As chuvas em julho foram excelentes, em agosto entrou chovendo, né? Então, assim, a grande pergunta é se o centro-sul do meio-oeste, a produtividade melhor vai conseguir compensar a produtividade menor do centro-norte, né? Então, o mercado plantou o número, né? Os 177,1 bushels por acre, que é ainda uma produtividade recorde, né? Mas não é tão recorde como o que o USDA colocou lá na sua, desde maio, né? Quando ele colocou 179,5, seja uma super produtividade. Se não houvesse esse problema no centro-norte, muito provavelmente haveria aí uma super safra americana de milho, né? A mesma região que quebrou aí o trigo de primavera, né? Que hoje é um dos fatores de sustentação do milho. E na quinta-feira, se o USDA colocar uma safra acima de 380, o mercado é capaz de entender isso como baixista, e se colocar abaixo do 380, é muito provável que entenda isso como um viés altista, né? Beleza, Paulo. Bom, Dylan, vamos ver agora, então, o que temos de expectativa para o trigo. Vamos lá, Alessandro. O trigo, o mercado trabalha com a produção norte-americana de 46 milhões 950 mil toneladas, uma redução sobre o número de julho, quando a indicação era de 47,5 milhões de toneladas. Para os estoques de passagem, para a temporada passada, 2020-2021 dos Estados Unidos, a expectativa é praticamente de uma manutenção em torno de 22 milhões e 900 mil toneladas. Já para os estoques da temporada 2021-2022, expectativa de corte, passando de 18,1 milhões em julho para 17,55 milhões de toneladas. Em relação ao quadro de oferta e demanda mundial, os estoques globais 2020-2021 estão projetados pelo mercado. O mercado acha que o USDA vai indicar um número em torno de 290 milhões de toneladas, um pouco abaixo do indicado em julho. E para a temporada 2021-2022, uma redução nessa expectativa para os estoques, baixando de 291,7 para 288 milhões de toneladas. Elcio, não fugindo da soja e do milho, o trigo também deve ter
um ajuste para baixo de produção e também alguma mudança para baixo em estoques, Elcio. Exato, e bem justificado, eu acho, Alessandro, porque se a gente olhar pelo lado da oferta, nós temos a safra de inverno norte-americana praticamente encerrado, e essa safra é naquela região, principalmente que o Paulo até comentava, que está em melhores condições, então as condições de lavouras de inverno não são tão ruins, e lembrando que 76% da safra norte-americana é trigo de inverno e cuja colheita está praticamente no final. A dúvida fica, claro, em cima do trigo de primavera. Como o Paulo também falou, aquela região sofre muito com a escassez hídrica e as condições das lavouras estão muito ruins nessa região. Só para ter uma ideia, no ano passado, só 5% das lavouras estavam entre ruim e muito ruim. Nesse ano, esse percentual é de 64%. Ao passo que as lavouras que eram consideradas de boas a muito boas, 73% ano passado, esse ano são só 10%. Então, olhando para essa condição de oferta e condições das lavouras da primavera, estão cerca de 30%, quase 40% colhido já, e é lá que deve estar no trigo de primavera que está se sustentando essa possibilidade, essa expectativa do mercado de redução de safra, porque as condições não melhoraram e estão até complicando naquela região. Então, as condições ruins e que são, nessa região, as piores desde 1993. Então, isso justifica do lado da oferta, e a redução dos estoques a gente tem que olhar para o lado da demanda. Claro que, quando falamos dos estoques da safra passada, 2021, já é só algum ajuste, porque essa safra encerrou no final do último mês de maio. Então, é só aqueles ajustes mesmo, por isso também isso justifica que não tenha grande alteração. E para a próxima temporada, nós temos essa condição de oferta que reduz e uma condição de tendência de manutenção da demanda aquecida, tanto no mercado norte-americano quanto pelas demandas nas exportações. E, basicamente, isso em cima da demanda adicional que deve ser mantida para trigo, para a ração animal. Só para a gente fazer uma comparação, na média dos últimos 20 anos, a relação trigo-milho em Chicago foi de 1,36. Ou seja, para comprar 100 quilos de trigo, precisava de 136 de milho. Hoje, essa relação está em 93. Então, está barato o trigo em relação ao milho, e isso aumenta a demanda de trigo para a ração animal, e essa é a justificativa, então, que se utilizaria, ou que o mercado vem vendo para a redução dos estoques na próxima temporada. Excelente, Elcio. Bom, vamos falar agora de mercado propriamente, que a gente está vendo de preços, né? Hoje, olhando aqui na tela, a Bolsa de Chicago está tendo uma valorização para a soja, Luiz, né, em torno aí no contrato novembro de 0,7%, mas o mercado nos últimos dias está tendo uma crescente leve na Bolsa de Chicago, mas meio que andando de lado. Isso aí é a expectativa para esse relatório já. Estão esperando realmente essa queda nesse número que antes não veio, de uma forma mais expressiva. Exato. O mercado ele vem com um viés levemente positivo nas últimas sessões, mas dá para dizer que ele vem trabalhando de lado, né? Tanto na primeira posição aí, até que ela está um pouquinho mais descolada agora, até porque ela está finalizando a sua negociação, mas principalmente nos contratos da safra nova, né? Os contratos pós-novembro. O mercado está se acomodando aí à espera do relatório, de fato, né? E esse viés levemente positivo que eu coloquei é exatamente em cima dessa expectativa aí desse corte produtivo, né? Que o USA deve confirmar. Seria uma surpresa se o USA não confirmasse nenhum corte, né? Acho que a grande dúvida do mercado não é se vai vir corte ou não, mas o tamanho do corte, né? Então, eu acho que o mercado, a posição novembro, as posições da safra nova após novembro, elas estão brigando ali para recuperar os $13,50. Se o USA confirmar um corte na safra americana, e se for um corte um pouquinho maior do que esses 1,2 milhão aí que o mercado está esperando, eu acho que o mercado pode ganhar um pouquinho de fôlego aí, até porque a safra americana não está definida ainda, a gente tem que lembrar isso, né? A gente tem mais alguns dias aí de definição para as lavouras, tem o clima também para a colheita, então, e como as condições não são muito favoráveis, é possível até que em relatórios futuros a gente veja novos cortes, se de fato o corte não for tão grande agora. Luiz, aproveitando, além desse número de safra dos Estados Unidos, tem algum outro número que merece uma atenção do mercado, que pode causar alguma alteração no comportamento das cotações? E, além disso, eu gostaria já que tu colocasse para nós o que o produtor, o que o agente do mercado deve centrar atenções agora, além dessa questão do mercado de clima nos Estados Unidos. Que outros fatores que podem alterar esse comportamento em Chicago, Luiz?
Eu acho que dá para a gente cuidar bastante a questão das exportações americanas, né? E aí também olhando para a demanda chinesa. Embora a gente não entenda que vai ter alguma grande alteração, ou tenha sinais, né, de que a gente vai ter alguma grande alteração nesses dados aí, principalmente na demanda chinesa, é importante o mercado cuidar, porque, né, a gente tem que lembrar a importância da demanda chinesa aí para as exportações tanto americanas quanto brasileiras. Então é um dado bem importante, né, fora a questão dos estoques, naturalmente, da produção, e é algo que, eventualmente, alguma notícia nova nos próximos meses aí. Inclusive, recentemente, a gente teve alguns movimentos mais bruscos no mercado, né, Dylan? Com especulação aí em cima de medidas que o governo chinês andou tomando aí, com metais, agora restringiu as exportações de fertilizantes. Ele está se aproximando do agro, né? Não quer dizer que, de fato, ele vai intervir no mercado do agro, mas é uma possibilidade que, aparentemente, vem crescendo e é uma coisa que a gente tem que ir cuidando. Então, eu diria que cuidar essa questão aí da demanda chinesa, das exportações americanas, eu acho que é importante também nesse relatório. Paulo, falando do mercado de milho, estava olhando aqui na tela, uma leve baixa hoje, né? Contrato de dezembro, que está mais negociado no momento com uma queda de 0,2%, mas assim como a soja também vem nas últimas sessões andando um tanto de lado. Você já disse que esse relatório, se ficar um número acima de 380 milhões de toneladas, pode ser visto, né, como um número baixista, e se vier muito abaixo, pelo contrário, o mercado pode reagir. Mas como é que você está vendo o comportamento aí da Bolsa de Chicago depois dos preços terem atingido um patamar bem mais elevado, em torno de junho, né? Bom, essa região mais afetada aí pelo clima, né? Ela é uma região com 22 milhões de acres. Então, ela corresponde mais ou menos aí uns 15% da área americana. Então, naturalmente, você tem uma certa tensão, uma certa expectativa, e a gente deve entender que no movimento normal de mercado, Chicago já estaria precificando a entrada da safra americana. E se a soja entra só lá em final de setembro, outubro, o milho já entra agora em setembro, já começa a colher agora em setembro. Então, depois desse relatório, daí semana que vem nós temos aquele crop tour do grupo ProFarmer, né? Que é um crop tour aí importante para o mercado americano, tem muitos números, né? Mesmo que às vezes o USDA não acompanhe, mas são números importantes. Então, tem esse período aí realmente em que o mercado fica com medo em precificar uma queda, sendo que tem uma quebra a ser ainda ditada para o mercado, e tem o Crop Tour semana que vem, que de repente ele precifica uma coisa hoje, amanhã é outra coisa diferente. Então, basicamente assim, o contrato de dezembro tem aí um suporte nos $5,30. Se quebrar por colheita americana, vem a $5, e quebrando os $5 tem 4,70. Né? Não devemos deixar de lembrar que 380 milhões de toneladas é uma grande safra. Não é magnífica, né? Mas é uma grande safra, e 380 milhões de toneladas entram em 60 dias no mercado americano. Né? O outro ponto é que $5, $5,50 para o produtor americano é um grande preço. Ele está acostumado a vender a $3,50, $4. Então, seria natural que até a colheita viesse, tivesse alguma pressão de venda, né? E depois o mercado se estabilizasse depois da colheita, né? A grande variável é o fantasma chamado China. Nós não sabemos se ela vai voltar a comprar milho americano a partir de setembro, se não vai. Tem o número da safra chinesa, que sai também na quinta-feira, que é importantíssimo, né? Porque vai determinar se a China vai comprar mais ou vai comprar menos para o ano que vem. Os preços na China estão altos, né? Então, pode ser que no meio da colheita americana, a China entre dando alguma comprada de milho americano e isso sustente preços em algum determinado patamar. Agora, sem China, vem a pressão de colheita natural e sazonal, e isso realmente pode pesar nos preços da Bolsa de Chicago. Paulo, o mercado interno ele vem trabalhando aqui no Brasil já com preços elevados, a questão da oferta bem menor, com os problemas climáticos sobre a safrinha, e também um mercado com poucas negociações nos últimos dias, produtor mais retraído.
Queria ver contigo de que forma esse relatório do USDA e esse impacto sobre Chicago, essa movimentação em Chicago, pode causar ainda alguma modificação nesse quadro interno do milho. Bem, devido às quebras de safrinha, né, nós temos aí um ano pela frente, né? Vamos colocar o ano daqui até a próxima safrinha, né? Um quadro de abastecimento interno no Brasil ajustado, apertado. E, necessariamente, nós dependemos de importações, certo? E essas importações são feitas por preços internacionais. Portanto, se o USDA na quinta-feira trouxer uma quebra maior do que a esperada, Chicago vai se manter firme e isso afeta o nosso custo de importação. Ou seja, ficaria mais caro para o Brasil importar o milho argentino, o milho americano, daqui até o ano que vem. Se por acaso ele trouxer aí uma safra confortável, né, uma safra um pouco acima de 380 milhões de toneladas, Chicago faria a sua curva normal de colheita, né, e isso poderia, ao longo do segundo semestre, facilitar a nossa importação de milho, ou pelo menos baixar os nossos custos de milho, que hoje são muito altos, né? Então, a relação desse relatório conosco é necessariamente precificar esse tamanho de safra americana e a entrada da colheita americana para o mercado internacional. Beleza, Paulo. Bom, vamos falar agora do mercado do trigo, Elcio. Entre soja, milho e trigo, quem está ganhando mais hoje na Bolsa de Chicago, até aqui pelo menos, contrato setembro do trigo com uma alta de 1,7%. Eu estava vendo aqui no gráfico, desde em torno aí do dia 12 de julho, o mercado iniciou um movimento de crescente, né, no gráfico subindo. Né? O que dá para se falar desse mercado diante desse relatório que vem aí na quinta-feira? É interessante, Alessandro, que essa alta está acontecendo no momento de pressão sazonal de ingresso de safra, né? A gente tem, como eu havia falado, quase 80% da safra de inverno já colhida, né? Melhor, quase 95%, quase a totalidade da safra de inverno colhida, essa que corresponde nos Estados Unidos a 76%. Então, é um momento de ingresso de safra e o mercado vem precificando especialmente essa questão da quebra da safra de primavera, e também tem outros fatores interessantes para a gente notar. A Rússia, que é o maior exportador, o último número do USDA era um número de 85 milhões de toneladas para a produção, mas tem consultorias da região do Mar Negro que já estão falando de 76, 78 milhões de toneladas. Então, teria um espaço grande aí para ajustar a produção da Rússia, que é o grande exportador global. E tem outros grandes exportadores, a gente pode colocar Estados Unidos, Canadá e Austrália, exportadores essencialmente de trigo hard, que terão saldos exportáveis menores na próxima temporada. Então, o mercado está ajustado para ser um mercado de firmeza, tem a questão do milho, que também vai influenciar no quanto vai se mandar de trigo para a ração animal, e a estimativa também para que a China continue sendo um grande comprador de trigo no mercado internacional. A China, normalmente, ela não participa nos dois lados do mercado de trigo, ela é autossuficiente, vai gerando, quando gera excedentes também no exporta, mas neste ano seria, ou será, o segundo maior importador, ficando só atrás do Egito. Então, tem sustentação toda para a manutenção dessa tendência de preços firmes no mercado internacional. Beleza, Elcio. Bom, vamos nos encaminhando, então, para a rodada final de considerações finais. Mensagem final. Começo pelo Dylan. Contigo, Dylan. Então, Alessandro, só agradecer a presença de todos e vamos ficar com as atenções até quinta-feira voltados para esse comportamento do mercado e reforçar o convite. Na quinta-feira nós voltamos a conversar aqui com o Luiz, com o Paulo e com o Elcio sobre o relatório. Na parte da tarde a gente vai, depois de passada a divulgação do relatório e seu impacto no mercado, a gente volta a conversar para fazer essa análise em relação aos números do USDA e o impacto no mercado, para ver se confirma ou não essa expectativa do mercado em relação às safras de soja, milho e trigo. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Dylan. Luiz, consideração final aí. Bom, Alessandro, eu acho que é muito importante acompanhar esse relatório, não podia ser diferente, o último relatório aí, antes da virada de safra americana, e ver como é que vai ser realmente essa produção americana, que a gente tem dúvidas, acho que a grande dúvida do mercado é essa, e a partir aí de setembro e outubro a gente já começa a virar a chave para a nova safra brasileira que começa a ser plantada. Então, vamos acompanhar o relatório e quinta-feira a gente conversa de novo.
Obrigado, Luiz. Paulo, qual seria a tua mensagem final? Bem, basicamente, entender que o relatório é importante no quadro do milho, não é? Mas temos uma colheita americana pela frente, setembro, outubro, então mesmo que tenhamos aí um relatório levemente altista, né? Nós teremos ainda em setembro uma colheita, e essa colheita tem o seu efeito sobre os preços também, ok? Ok, obrigado, Paulo. Elcio, consideração final aí, o que dá para dizer? Então, a gente está no momento de consolidação da safra do hemisfério norte, que é onde está mais de 80% da produção global, e daqui a pouco a gente vai estar colhendo aqui no Brasil uma safra em que pese os problemas que a gente está tendo com o frio, deve ser uma safra recorde. Então, o preço no Brasil ele se forma em grande parte pelo que acontece no mercado internacional, então esse momento de definição lá vai impactar também aqui dentro do nosso mercado. Então, importante esse próximo relatório que a gente vai ter aí. Excelente, Elcio. Agradeço mais uma vez ao Dylan, ao Luiz, ao Paulo e ao Elcio, e reforço que vocês continuem acompanhando nosso canal no YouTube, principalmente o nosso site safras.com.br, que estaremos, tanto nossa equipe de jornalismo quanto nossa equipe de consultores, analistas da consultoria, acompanhando direto este relatório e tudo o que ele traz e que vai influenciar o mercado nos próximos dias. E na quinta-feira temos mais um encontro marcado para mais uma resenha, agora falando do relatório depois da divulgação. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Mais. Tchau.